Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu sou um curioso com relação à confecção de mensagens ou sermão. Nós temos convicções em termos de pregação expositiva, entendemos que quando a palavra de Deus ela é aberta e o pregador, munido do Espírito Santo, obviamente, munido de suas faculdades mentais, no melhor dos seus esforços, interpreta corretamente a palavra de Deus e serve os irmãos com uma mensagem. Quando isso acontece, nós entendemos que Deus está falando com o seu povo. E isso é uma bênção, essa é convicção suficiente e simples para o entendimento da confecção de cada uma das mensagens que serve o povo de Deus. Aqui em João Pessoa, no nosso caso em São José dos Campos. Mas eu também entendo de que Deus usa perguntas, de que Deus molda o mensageiro para trazer a palavra de Deus que é supracultural, supratemporal para as necessidades do momento. A ocasião histórica com que os livros foram escritos, a ocasião histórica em que eles são proclamados, é a forma como Deus molda o seu povo no aqui e agora. E eu tenho, meus irmãos, algumas perguntas da minha caminhada de fé com o Senhor, que moldam, por vezes, mensagens, entendimentos no contexto chamado aqui e agora. Parte dessas perguntas são resultados de histórias que nós escutamos sobre missionários, sobre atividade missionária, ou histórias que começamos a escutar de localizações de intenso conflito, como por exemplo o que temos testemunhado em Israel. São missionários, são homens de Deus, dotados de uma coragem quase que sobrenatural, que tomam passos de fé, alguns são martirizados em prol do próximo e particularmente em prol do Evangelho. E quando escutamos essas histórias, nós somos inspirados, somos tomados até mesmo de comoção, de emoção. Não são poucas as vezes que os olhos ficam marejando e lágrimas são derramadas quando ouvimos passos de coragem em prol do Evangelho. E é natural que surja a pergunta: e se fosse eu? Já se pensou nisso? Missionários que tiveram a sua família martirizada diante dos seus olhos, missionários que foram privados de tantos recursos materiais, foram privados de tantas coisas, infligidos em dores. Alguns nem eram missionários por vocação, mas eram filhos de Deus, que pela graça de Deus tomaram um passo de fidelidade, pagaram um alto preço e perguntamos: e se fosse eu? Eu tenho medo da minha própria debilidade de fé, eu tenho medo das minhas perguntas, eu tenho medo do meu coração. E quando me pergunto, e se fosse eu temo e clamo: Senhor, tem misericórdia. Conceda-nos a graça da fidelidade. E esse tipo de aflição, esse tipo de experiência que nos leva a investigar a palavra de Deus, buscando a compreensão do que forma um coração missionário, o que forma uma comunidade missionária. E eu confesso para os irmãos que às vezes meu coração é tentado a encontrar algo extraordinário. Foi isso que aconteceu. Foi um encontro especial com Deus. Acho que a gente gosta disso, né? Dessas coisas extraordinárias. Deus falou comigo. Como foi com Samuel? Samuel. Parece que nós queremos um encontro com a sarça ardente, nós queremos coisas extraordinárias, mas no fundo, meus irmãos, todos esses encontros extraordinários foram registrados para o nosso ensino. Hoje o que nós temos é a confirmação da fé escriturizada para nós, a palavra de Deus, o que nos leva então a entender de que aquilo que forma um coração missionário, aquilo que forma uma comunidade missionária, são as práticas ordinárias da nossa fé, que não tem de nada natural, são sobrenaturais e poderosas.
e que trabalham no ordinário, no domingo após domingo, na edificação da nossa fé, para que se Deus tem na sua providência, que é sempre boa, sábia e amorosa, o martírio ou custo alto, meus irmãos, o Senhor é conosco, e na prática ordinária da nossa fé, Ele forma missionários, Ele forma homens e mulheres de Deus. É movido nessa convicção que nós nos aproximamos do texto em Atos capítulo 8. E vemos o momento em que a igreja é dispersa no cumprimento da ordem dada por Jesus de fazer discípulos, confirmada nas suas últimas palavras em Atos 1:8, nos confins da terra. E vemos a igreja se dispersando debaixo de uma circunstância adversa. Mas antes, mais uma vez, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos buscar o Senhor e pedir que o Espírito Santo fale conosco na compreensão de que aquilo que nós entendemos como vida de igreja, a ordinária vida da igreja, ela é sobrenatural e poderosa. Oremos. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua palavra, clamando a Deus que o Senhor fale conosco mais uma vez. Livra-nos, ó Deus, das distrações. Distrações em nosso entorno, distrações que trazemos em nossos corações. A fim de reconhecermos mais uma vez a ação do Teu Santo Espírito na igreja, o povo de Deus. A fim de reconhecermos mais uma vez de que as práticas ordinárias, corriqueiras, sobrenaturais e poderosas, formam corações de discípulos fiéis, que debaixo de intensa adversidade, vão fazer aquilo que discípulos fazem, proclamar a palavra de Deus. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Atos capítulo 8, versículos 1-8, diz o seguinte: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Mais uma vez, o que é um coração missionário? Nós devemos buscar um coração missionário. Como que ele nasce? Quais são as formas de cultivarmos um coração missionário? Essas não são as perguntas do próximo Globo Repórter, meus irmãos. Essas são as perguntas que Atos capítulo 8 e a história da igreja primitiva responde para nós. Nas práticas ordinárias da igreja, Deus atua de forma sobrenatural para forjar uma embaixada dos céus, para forjar o agente da proclamação do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos 8:4 então relata o primeiro avanço missionário da igreja primitiva, como resultado de uma intensa perseguição que rompeu depois do martírio de Estevão. E se você se lembra da história, Atos capítulo 8, versículo 4, tem o seu início imediato em Atos capítulo 6, versículos 1-7. Atos capítulo 6, versículos 1-7, é o texto que descreve a murmuração da igreja primitiva. Uma murmuração que não é tão distante da nossa realidade.
Uma murmuração que nasce possivelmente de um coração invejoso diante dos cuidados que supostamente eram diferenciados dependendo da etnia da viúva em questão. A igreja primitiva participava da assistência das necessidades dos santos. E as viúvas, os irmãos devem saber, são essa classe desamparada. Não haviam as ferramentas previdenciárias ou de assistência social que hoje nós gozamos, não haviam as bolsas e assim por diante. Havia apenas a comunidade de fé que estava engajada em assistir essas viúvas desamparadas. Mas o que acontece é que, dependendo da etnia, houve essa murmuração de que supostamente havia uma preferência de um grupo em detrimento do outro. Isso estava ameaçando a unidade da igreja. Os apóstolos se reúnem e então eles tomam a seguinte decisão: olha, não convém que deixemos a ministração da palavra e a oração para assistir as viúvas. Este é sim um trabalho importante, mas não se trata da nossa função. O corpo de Cristo tem funções diferentes. Então a igreja responde escolhendo diáconos, homens cheios do Espírito, homens que tinham sua vida e o seu ministério validado na comunidade e são escolhidos para assistência das viúvas. O texto de Atos 6, versículos 1 a 7, termina com um testemunho muito comum em Atos, de que a igreja crescia, muitos obedeciam à fé, inclusive sacerdotes. Aqueles que alguns dias antes haviam participado ativamente da crucificação do Senhor Jesus, agora se curvavam diante do Senhor Jesus. Esse é o poder da igreja. E então um desses diáconos, Estevão, fazendo aquilo que diácono faz, assistindo a muitos, homem cheio do Espírito, performava sinais, validando a continuação do ministério do Senhor Jesus Cristo através da igreja, por meio do Espírito, começa a suscitar oposição, porque é isso que o ministério da palavra faz. É isso que o ministério do Evangelho faz. O ministério do Evangelho alcança o coração dos eleitos. O ministério do Evangelho derrete o coração dos eleitos. Os transforma de filhos das trevas para filhos da luz, filhos de Deus. E é o que o Evangelho faz, avançando. E o Evangelho também endurece o coração da oposição. Homens se levantaram com as suas táticas de sempre, proferindo mentiras, suscitando uma baderna contra Estevão. Estevão, então, quase como que se dando alguns 2, 3 passos atrás, levanta e proclama um dos mais belos sermões registrados em Atos. Numa linda teologia da Bíblia, demonstrando como a história de Israel apontavam para a vinda do Messias, ele veio, Jesus Cristo, tabernaculou entre nós. Esse Jesus que vocês mataram. Estevão então aponta o pecado da rejeição de Jesus, da rejeição do Messias. A nossa expectativa então é que alguém tocasse uma música no piano e muitos viessem à frente se arrependendo dos seus pecados. Isso aconteceu em Atos 2, não a parte do piano, mas muitos se arrependeram dos seus pecados. Tem a adição de 3.000. Na próxima referência, 5.000 homens. É provável que essa igreja agora esteja beliscando os 15.000. 15.000 em questão de dias, o Senhor está operando maravilhosamente. Mas neste caso, aprove ao Senhor um resultado diferente. Tomados de raiva e fúria, esses homens tomam Estevão, o levam para o lugar onde provavelmente pessoas eram apedrejadas. Com raiva nos dentes, tiraram suas túnicas, colocaram nos braços de um homem chamado Saulo e apedrejaram Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para os céus, vê o Senhor Jesus Cristo e repete frases e sentenças muito parecidas com o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, tem misericórdia. Não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão morre. Diante do seu sangue derramado, irrompe uma intensa perseguição sobre a igreja.
Essa igreja se dispersa e a descrição que nós temos desses irmãos é que eles saíram não assustados, não amedrontados, não apavorados. A única descrição que nós temos é que eles foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Provavelmente casais deram as mãos, juntaram seus filhos pequenos, os poucos pertences e foram dispersos. Por onde? Por onde Jesus disse que eles testemunhariam. Foram para a Judéia, foram para Samaria, foram para os confins da terra, fazendo o quê? Anunciando a palavra. E aí entra os nossos questionamentos, entra particularmente o meu questionamento numa dispersão dessa, como eu sairia? O que eu levaria? Meus irmãos, como nasce esse coração missionário? Como nasce esse coração missionário? O coração missionário nasce, meus irmãos, na pregação do Evangelho. O coração missionário, ele é cultivado na manifestação da graça dentro da igreja. E o coração missionário toma rumo guiado pela boa providência divina. Atos capítulo 8 e os seus entornos na descrição da igreja primitiva nos dá elementos suficientes para entender como nasce um coração missionário. Como ele é cultivado no contexto da manifestação da graça na igreja. E como ele é guiado pela boa providência do Senhor, sábia e amorosa. A orientação da providência divina nos levando para onde Ele quer. E Ele leva aqueles que temem a Deus para onde Ele quer. É confiante nisso, meus irmãos, que nós não devemos temer o que eu faria numa situação como essa. Porque nós não somos chamados para viver uma hipótese. Nós somos chamados a responder uma realidade. E hoje o Senhor nos tem aqui. Hoje o Senhor nos tem aqui num contexto de relativa paz, onde o Senhor nos tem aqui ouvindo a palavra de Deus, respondendo com fé, numa comunidade de graça, aguardando a providência do Senhor que nos leva para onde Ele quer. Você não é chamado a viver a história do seu herói missionário, você é chamado para viver a história que o Senhor tem para você. As boas obras que Ele preparou, que você andasse nelas. E nós descobrimos respondendo com fé no dia chamado hoje. Então, como nasce esse coração missionário? Agora eu peço um pouquinho da sua paciência conforme nós visitamos outras passagens que fazem referência a essa mesma igreja. Essa igreja que saiu dispersa, pregando em todo lugar a palavra, anunciando a Cristo. Ela não nasce em Atos 8. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, você não precisa abrir, eu quero só fazer uma menção de que Jesus nos ensinou de que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Esses irmãos saem dispersos falando o que está cheio no coração. E o que está cheio o coração deles não é como eu vou ficar seguro, não é como simplesmente eu vou poupar minha vida. O que está cheio o coração desses irmãos é Cristo Jesus. E a pregação da palavra, meus irmãos, é resultado direto da palavra no coração. A pregação da palavra é resultado direto da palavra no coração. Eles saem pregando, eles saem anunciando, porque eles têm a palavra no coração. A boca fala do que está cheio o coração. E aqui entra um raciocínio um pouco cíclico, mas eu acho que os irmãos vão entender meu ponto. E a palavra chega no coração por meio da pregação da palavra. A pregação da palavra leva a palavra no coração. E o coração, tomado pela palavra, solta pregação da palavra. E a pregação da palavra vem do que está no coração. Esse coração missionário nasce a partir da atividade da pregação. Por isso que nós vemos como parte fundamental, como um dos pilares da atividade da igreja, o ministério da pregação. O ministério da pregação é fundamental. O ministério da pregação não é o único nem o exclusivo ministério da palavra, mas é o ministério da palavra. A pregação expositiva, a pregação do anúncio das boas novas. Em Atos capítulo 2, agora sim, se você voltar comigo, nós vemos essa intensa atividade da igreja primitiva.
Com muitas outras palavras, versículos 40 e 41. Atos capítulo 2, versículos 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E a resposta a essa pregação: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. É a pregação da palavra. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Então o que nós vemos na história da igreja primitiva é uma comunidade que não abria mão da doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina era anunciada por meio da atividade da pregação. A igreja de Atos capítulo 8, versículo 4, que sai anunciando a palavra no contexto de intensa perseguição, não fez nada diferente daquilo que já fazia quando havia relativa paz. Mas não é qualquer pregação. Não são 3 passos para que você tenha paz com os samaritanos. Não se trata de 8 dicas para que você prospere na terra da adversidade. Não se trata de dicas para uma vida melhor na terra. O conteúdo dessa atividade é muito claro ao longo do livro de Atos. Havia uma única mensagem: as boas novas que não ficavam velhas, a mensagem que não caducava. Era a mensagem do Jesus Cristo morto por causa dos nossos pecados e ressurreto no 3º dia. Essa era a mensagem. Eles pregavam a palavra, eles anunciavam-lhes a Cristo Jesus. O conteúdo da pregação é o Evangelho. Pare e pense na loucura que é isso. Sua vida ganha contornos de adversidades. Algumas provações em determinadas épocas se tornam profundas. E tudo o que você escuta é a mesma coisa, o Evangelho. E isso trabalha no nosso coração a esperança que nós precisamos, a esperança que tanto carecemos em adversidades diversas. Em diversas provações e tribulações, o que eu e você precisamos desesperadamente é de Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é a solução para a nossa condição de condenação, para transformar-nos em filhos de Deus. O povo tinha uma mensagem muito clara. E aqui, meus irmãos, que Deus nos preserve em meio a tantos ruídos, em meio a tantos clamores, em meio a tantas tentações de trocarmos a centralidade de Cristo por qualquer coisa que funcione ou prometa dar aquilo que eu tanto quero, ainda que seja legítimo. Mas é inegociável. Cristo Jesus é a mensagem. Em Atos capítulo 2, e agora voltamos para este conteúdo da mensagem, versículos 32 e 33, nós vemos a ênfase da igreja primitiva na mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo Jesus, Senhor de toda a glória, versículos 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis.
capítulo 3, versículos 15 e 16. Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Capítulo 4, versículos 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Atos capítulo 5, versículo 30, Atos capítulo 7, o capítulo inteiro, nós vemos esse mesmo tom, esse mesmo conteúdo. A mensagem pregada é o Evangelho. E meus irmãos, vivemos dias confusos em que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, agora de uma forma mais ampla, desconhece o verdadeiro Evangelho. Aqueles que proclamam ser o veículo de comunicação do Evangelho não conhecem mais o Evangelho. Evangelho puro e simples, de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Ele cumpriu a lei, ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Sobre ele caiu a penalidade do pecado, a ira de Deus. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu, mas ele não ficou morto. No terceiro dia ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Sendo a primícia da ressurreição, ele vai puxando a fila e todos aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. E sabem e aguardam a ressurreição última de seus corpos, de sua existência, e seremos como ele é. Essa é a mensagem a qual você e eu somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus. Você crê? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da igreja primitiva. Mensagem que nunca nunca ficou caduca, mensagem que nunca perdeu a graça, mensagem que era suficiente para sustentar essa igreja visionária, missionária, corajosa, ousada, que saiu dispersa pregando o Evangelho. Meus irmãos, o coração missionário nasce a partir da pregação do Evangelho. Então deixa eu ousar aqui dizer algumas profecias acerca desta comunidade e tantas outras que se reúnem dominicalmente para ouvir o Evangelho. Seja lá onde a providência de Deus nos levar, onde o nosso ainda pacífico, relativamente pacífico Brasil vá, seja lá onde você individualmente for levado, no contexto do seu trabalho, da sua família, da sua vizinhança, provavelmente sendo zombado, escarnecido da sua fé, a maneira como você vai responder, se vai ser com coragem no anúncio da palavra, está intimamente ligado ao quanto você está se submetendo à pregação da palavra. Dominicalmente aqui nos reunimos, os irmãos se reúnem, no nosso contexto em São José nos reunimos num salão, com as suas semelhanças e diferenças como esse, para ouvir o Evangelho. E é a pregação da palavra e é a pregação do verdadeiro Evangelho que dá vida aos mortos, que santifica os filhos de Deus, que cria em nós coragem e intrepidez para o momento que o Senhor nos chamar para viver com fé. Assim nasce o coração missionário. O cultivo desse coração, o cultivo e o amadurecimento desse coração acontece num contexto da igreja local. A igreja que se dispersa em Atos capítulo 8, versículo 4, é a igreja que esteve junta em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47.
Passagem conhecida no livro de Atos que descreve o dia a dia da igreja primitiva, que tem os seus ecos em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Mas em Atos 2, 42 a 47, nós vemos o cultivo desse coração missionário, o amadurecimento desse coração missionário. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nesses últimos dias, nós nos reunimos para refletir de forma intencional sobre a criação de uma cultura de cuidado. E parte daquilo que foi dito e passado para os irmãos que estavam aqui presentes é que essa cultura de cuidado, ela é vital para o cumprimento da grande comissão. Aqui está isso ilustrado na igreja de Atos 2, que é a igreja de Atos 8, que é a igreja onde, dispersa nesse globo terrestre, se submete a ouvir a mesma palavra, o Evangelho. Meus irmãos, nossa vida de igreja local, ela é ordinária, mas não tem nada de mesquinho, não tem nada de pequeno, é algo poderoso. Essa igreja de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, vivia em torno da prática do ensino da palavra, perseverança na doutrina dos apóstolos, que nada mais era do que a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que vivia em adoração, ensino, adoração, uma igreja comprometida com comunhão, de viver a vida comum, de viver uma vida comum dos filhos de Deus, em que eles tomavam tempo para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, de que a sua dor é a nossa dor, de que a minha dor é a sua dor. E assim eles viviam juntos, e viviam alcançando aqueles que não conheciam o Senhor. Contavam com a simpatia de todo o povo, porque a forma como eles viviam era diferente de tudo aquilo que a sociedade até então conhecia. Este povo que tem uma mensagem esquisita, mas vive de um jeito atraente, vive um amor verdadeiro. Essa é a igreja que cultiva corações missionários. Por quê? Nós ouvimos do perdão de Jesus por meio da pregação expositiva, mas você experimenta o perdão de Jesus no dia a dia da igreja. Quando você é chamado a perdoar os que lhe ofendem, quando você é chamado a buscar o perdão quando ofendeu o seu irmão, é lá que nós descobrimos o poder do perdão de Jesus. Porque a nossa fé não é um elemento cognitivo apenas, não é menos que isso. Nossa fé tem muitas verdades absolutas, proposições objetivas, mas nossa fé é mais que isso. Ela é experimentada no convívio da igreja, onde o Senhor assenta as verdades eternas do nosso coração, sela isso, e no meio do povo de Deus conhecemos Cristo Jesus. Não há como você conhecer o cabeça, Cristo, longe do corpo, a igreja. Aqui, meus irmãos, nossos corações são treinados. Aqui, meus irmãos, nossos corações assentam a fé que recebemos por meio da pregação da palavra e experimentamos algo poderoso, o amor de Deus. O amor de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, sabedor disso, creio eu, ora aos Efésios, e nós vimos durante a conferência em Efésios capítulo 1, para que eles conheçam o poder de Deus, mas em Efésios capítulo 3, ele ora para que os Efésios conheçam o amor de Cristo. A oração não é para que eles amem mais a Cristo, isso é importante,
mas em específico para que eles conheçam o amor de Cristo. Com quem? Com todos os santos. Você não vai conhecer o amor de Cristo Jesus se não estiver inserido numa vida em comunidade, se não estiver inserido no contexto que torna o nosso solo fértil para corações missionários. O coração missionário é cultivado no exercício da vida em comunhão. Em Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Havia uma clara manifestação de unidade. Meus irmãos, o Evangelho declara que nós somos um. É este um novo homem, singular e comunitário. Nós somos um. Somos um porque Cristo Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Rompeu a barreira de separação entre judeus e gentios. Fez paz. Nos reconciliou uns com os outros e com Deus somos um novo homem. Não somos capazes de criar unidade. Somos chamados a preservar a unidade. Ela já é um dado. E quando a igreja preserva a unidade, quando a igreja caminha, como Atos 4,32 descreve, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ao redor não das nossas preferências sociais, ao redor não das nossas escolhas políticas, ao redor não de nosso histórico acadêmico, ao redor não de nosso status social, saldo bancário, time de futebol, nada disso é onde nós gravitamos em unidade. É a verdade do Evangelho. A multidão dos que creram era um o coração e a alma. Jesus, a orar pelos discípulos, a orar por mim e por você, em João capítulo 17, versículos 20 e 21, coloca em sua oração sacerdotal alguns elementos importantes, e especialmente importantes para o nosso propósito hoje de manhã. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A proclamação da palavra torna os seus ouvintes coparticipantes da comunhão com os que pregam. E a comunhão dos que pregam é com aqueles que proclamaram a palavra para os seus ouvidos. Numa corrente de discipulado que chega nos apóstolos, que chega nos primeiros discípulos, que ouviram da boca de Jesus, de que eles têm parte com Ele porque ouviram a sua palavra. Meus irmãos, a pregação da palavra nos faz um, e nossa unidade testemunha para o mundo que o Pai enviou o Filho. Então pense esta comunidade, que tem a atividade da pregação e pregação do Evangelho, que vive em comunhão, perseverante no ensino, adoração, evangelismo. Essa comunidade agora se torna o veículo da proclamação do Evangelho, unida e testemunhando que o Pai enviou o Filho. Isso daqui, meus irmãos, é uma bomba prestes a explodir. Isso daqui, meus irmãos, tem potencial para mudar a história e mudou a história. Isso daqui não é um tímido grupo de discípulos, de pessoas periféricas, de excluídos da sociedade, dopadas pelo ópio do povo. Isso daqui é uma bomba prestes a explodir nas mãos da providência divina para a transformação do mundo antigo e do nosso mundo. Isso daqui perseverou por séculos de perseguição, isso daqui testemunhou para grandes autoridades, alcançou etnias diferentes e segue conquistando terreno para a glória de Deus.
Então a nossa reunião, a nossa comunhão não é pouca coisa. São atividades ordinárias porque são frequentes e comuns a nós, mas não é pouca coisa. Então esta bomba está crescendo e surge no meio dela um pavio chamado Estevão. Ele prega a palavra e depois de pregar a palavra ele é apedrejado. E agora o Espírito Santo acende esse pavio. Mais vivo do que nunca, Estevão sobe na presença do Senhor Jesus Cristo. Saulo, pobre Saulo, inocente, não sabe nada, sai perseguindo homens e mulheres, arrastando, tirando de suas casas, levando para a prisão, tomado de raiva, ódio e zelo equivocado. E a igreja explodiu. A igreja estourou. Saem dispersos os discípulos de Jesus, que têm o coração tomado de Cristo Jesus, treinados e experimentados no poder do Evangelho, de que já haviam sido provados, testados. Provados porque não é a primeira vez que tem perseguição. Testados porque o falso ensino já tentou penetrar na igreja. A igreja já havia sido disciplinada em Atos capítulo 5. Esse povo está pronto. E ele sai disperso, anunciando a palavra, anunciando Cristo. Filipe vai para Samaria. Os irmãos são dispersos. E a palavra encontra a cada um, guiado pela providência de Deus. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando, descendo a cidade de Samaria. Meus irmãos, e a circunstância com que isso acontece não foi provocada pela igreja, não foi planejada pela igreja, mas foi conduzida pela boa providência do nosso Senhor. Uma perseguição. Talvez se pudéssemos entrevistar tanto Estevão quanto a igreja primitiva, vocês escolheriam isso para vocês? Alguns certamente diriam que não. Mas foi o que Deus escolheu. Porque, meus irmãos, é a providência do Senhor que nos leva para onde Ele quer. Nossa responsabilidade é nos submeter à pregação da palavra, zelar pela integridade do Evangelho e desfrutar, viver intencionalmente uma vida em comunhão na igreja local. Uma vida de adoração na igreja local. E essa bomba e o seu potencial vai subindo até que Deus, na sua providência, separa alguns, dispersa outros, que saem falando nada diferente do que encheram seu coração. A palavra de Deus, Cristo Jesus. São elementos fora do nosso controle, mas não são resultados do caos. Não estamos à mercê do caos. A história então é construída nas mãos do Senhor, que é sábio, amoroso e fiel. O coração missionário, ele toma rumo no plano soberano de Deus. O versículo 8 descreve os efeitos de toda essa intensa perseguição e o anúncio da palavra. E houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho segue produzindo aquilo que produziu na primeira geração de discípulos. Grande alegria. Grande alegria não porque as circunstâncias foram atenuadas. Grande alegria não porque alguém da comunidade agora assumiu o poder e vai seguir uma pauta em benefício da comunidade de fé. Grande alegria não porque complete o que lhe dá alegria. Grande alegria porque a palavra foi pregada, Cristo Jesus foi conhecido. O coração missionário é fortalecido então pelos resultados da missão. Com grande alegria e como somos encorajados em ouvir notícias do campo, daquilo que o Senhor está fazendo por meio dos filhos de Deus, produzindo transformação, dando vida aos que estão mortos, transformando o coração dos seus filhos, produzindo alegria. Porque a alegria no Senhor é a nossa força.
Alegria no Senhor é a nossa força. Não são nossas estratégias, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não são nossas ideias. Alegria no Senhor é a nossa força. O que compete a nós não é adivinhar nosso destino final. O que compete a nós não é tentar determinar ou decretar paz, impondo paz por meio de instrumentos humanos. O que compete a nós é a pregação do Evangelho, é a vida em comunidade. São os elementos ordinários do que compete à igreja do Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus. Pense comigo. Jesus nos chamou para uma missão, a qual nós não temos poder para executá-la, a qual nós não temos controle, a qual nós somos chamados apenas a depender do Senhor e dos meios que Ele nos confiou. A batalha é espiritual, os meios são espirituais. É a pregação da palavra e a oração. Por vezes somos tentados a achar que isso é insuficiente. Às vezes somos tentados a achar que Deus mandou os recursos errados. No meio de tantas disputas, de tantos problemas, o que nós precisamos é um político consagrado. Eu não sou contra políticos crentes, mas, meus irmãos, não é isso que Deus nos chamou para mudar a história de indivíduos. Não é isso que Deus nos chamou para fazer como igreja. Membros da igreja podem ser políticos consagrados, mas a igreja tem uma tarefa, a pregação do Evangelho. Não podemos abrir mão disso, porque é isso que está formando corações missionários ao redor do mundo e ao longo da história. É a pregação do Evangelho. Em que contexto? Não simplesmente de um púlpito fiel, mas um púlpito fiel no meio de uma comunhão fiel, em que desfrutamos das verdades do Evangelho, que assenta em nosso coração, confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. É o que Romanos capítulo 8, versículo 13 em diante, nos afirma de que quando nós crescemos em santificação, fazendo morrer a carne no contexto da nossa comunhão, o Senhor confirma que somos filhos de Deus. Nós precisamos cultivar, neste ambiente de graça, um coração missionário. Em Atos capítulo 9, versículo 31, vemos uma descrição comum da igreja do Senhor Jesus Cristo, agora dispersa, mas fazendo aquilo que sempre fez. Atos 9, 31. Depois de descrever alguns elementos de perseguição, de conflito, Lucas diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Que habilidade, meus irmãos, sobrenatural. Paz em meio à confusão. Boa palavra do reverendo Renan acerca dos conflitos de Israel, acerca das guerras que hoje acontecem no mundo. Para que haja paz no meio do povo de Deus, promovida pela pregação do Evangelho, que o Senhor sustente missionários, que num conflito, num contexto de guerra, tenha a mensagem que traz paz. Meus irmãos, que poder é esse? Senão o poder da ressurreição, que continua dando coragem, intrepidez e ousadia aos missionários ao longo da história que não tem nada a perder. Terroristas falsamente se enganam com algo que não chega nem perto disso, com falsas promessas de um paraíso repleto de prazeres do mundo, saem loucamente dispostos a tirar vidas, entregando sua própria vida. Mas o povo de Deus é diferente.
com uma mensagem de vida, certos de que aqui é passageiro e desfrutamos da vida eterna em Jesus, com ousadia fazemos o ordinário, na expectativa de onde a providência do Senhor vai nos levar, o preço que isso vai custar, não pode e não vai ser maior do que o preço já pago por Jesus em nosso lugar. Assim descansamos, com perguntas, com dúvidas, não vivendo as provações do amanhã, mas respondendo ao hoje, a pregação do Evangelho e a vida poderosa e ordinária da igreja local. Enquanto Deus separa alguns, envia outros, e seguiremos testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados. Uma igreja que no ano de 2017 me impactou pelo seu fervor missionário, continua impactando pelo seu fervor missionário, debaixo da liderança do pastor Renan, dos demais pastores, presbíteros. Irmãos, sigam firmes, Jesus é digno. E o Evangelho está dando fruto aqui e em todo o mundo, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo mais uma vez como somos frágeis, finitos, pecadores. Mas o Senhor não é nada disso. O Senhor é infinito, eterno. O Senhor é forte e santo. O Senhor está no nosso meio, nos abençoando e capacitando. Através da pregação da palavra, do anúncio de Cristo Jesus, fomentando uma vida de comunhão que testifica que o Pai enviou o Filho. E então, ó Deus, fiéis nas práticas ordinárias da igreja, continuamos a clamar que o Teu Santo Espírito fortaleça os nossos corações enquanto pregamos e anunciamos o Evangelho, para a honra e glória do Teu nome. E certos, ó Deus, de que quando pedimos e oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Então santifica, ó Deus, os irmãos da Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados. Santifica, ó Deus, os irmãos da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. E todas as comunidades hoje que se reúnem ao redor do Evangelho, que se propõem a buscar, ó Deus, fidelidade, anunciando a Cristo no contexto onde o Senhor estrategicamente os colocou. Alguns num contexto de paz, mas que essa paz não os tire a urgência do anúncio de Cristo Jesus. Alguns num contexto de conflitos, que esse conflito não os leve ao abatimento, à incredulidade, à indiferença, mas que eles sejam, ó Deus, fortalecidos pelo poder do Evangelho. Assim nós clamamos, certos e seguros de que o Senhor vence no final. Senhor dos senhores, Deus acima de todos os exércitos e nações. Estamos no lado certo da batalha, e a batalha está ganha em Jesus Cristo. No nome dele que oramos. Amém.